Este aqui é o inversor da Kingbo, o gigante da família de 12 kW monofásico 220. E hoje vocês vão aprender o seguinte: como que vocês interpretam este manual? Hoje vocês vão aprender a configurar não só esse, mas todo o inversor da Kingbo, que é da linha SY, que tem esse display maior, mais arrojado. Vocês não vão estar vendo muito bem ele aí, porque a iluminação do estúdio acaba ofuscando bastante o display dele aqui. Mas esse inversor traz recursos muito interessantes, tem um custo-benefício incrível e inclusive está tendo promoção dele, vai ter link aqui na descrição do vídeo, belezinha? Então se você tem um desses inversores aqui da Kingbo, seja o modelo de 5.5 kW, 24 volts, o 6.5 e esse aqui que é o de 12 kW, a gente já trouxe vários vídeos. Se você não viu os anteriores, eles vão estar marcados aqui na descrição do vídeo, marcados o teste de fogo desse equipamento para você saber qual é o limite que ele chega, a visão interna, unboxing, entre outras coisas aqui que a gente apresentou para vocês, vai estar tudo aqui na descrição. Então se você comprou um equipamento como esse aqui da Kingbo e olhou esse manual, viu esse manual todo em inglês, não sabe para onde vai e quer configurar e tá assim, perdido, sem saber o que fazer com isso aqui, esse vídeo é para você aprender a configurar esses carinhas aqui. Então vem comigo que o conteúdo de hoje tá bacana demais. Vamos lá, hein? Beleza, galera. Beleza, joia? Então, pessoal, a gente já colocou um outro aparelho aqui para gravar o display aqui do Kingbo, até como eu comentei com vocês. Aqui o ambiente é muito iluminado e acaba até ofuscando um pouco o display dele aqui. É um display com fundo preto e aí acaba tendo um pouquinho de interferência aqui com a luz do estúdio, beleza? Mas vamos fazer a configuração completa desse equipamento aqui e volto a lembrar, vai ter link dele aqui na descrição do vídeo e também vou deixar marcado nesse vídeo os testes que nós já fizemos com esse inversor. Salvo engano, eu fui um dos únicos aí a fazer conteúdo aqui, se não fui o único que fiz com esse equipamento. Não tenho certeza, mas acho que foi um dos poucos que mostrou ele em detalhes aqui. Este que eu considero, não só esse, mas essa linha aí da Kingbo, ela veio apresentando um desempenho muito bacana pelo preço que se custa, com componentes bacanas, muito legais aí, e também um registro de suporte que a Kingbo já teve aí no Brasil, tá bom, pessoal? Agora vamos, de fato, chegar aqui no manual dele aqui, tá bom? Agora, para a gente começar, é importante que vocês conheçam como é o funcionamento do display, de fato, desse equipamento. Então, para isso, eu vou agora entrar aqui na filmagem do celular e vou apresentar os pontos aqui do display, porque você precisa conhecer, porque ele muda um pouco do que a gente já está acostumado, beleza? Mas é bem bacana mesmo. Então, assim, guarda que esse vídeo vai trazer muitas surpresas, porque esse carinha aqui, apesar de ter um preço baixo para sua potência, eles não economizaram em recursos para esse carinha. Tem coisa aqui que eu ainda não vi em outros equipamentos, inclusive. É bacana demais. Vamos dar uma olhadinha juntos aqui comigo? Beleza. Olha só. Estamos agora aqui com esse equipamento. E aí, o legal para vocês entenderem é o seguinte. Aqui no display dele, nós temos aqui o LED AC, INV, Charge e Fault. Beleza? Então, para vocês entenderem, basicamente esse LED aqui AC, ele vai estar funcionando quando você tiver ali basicamente a rede da concessionária entrando no equipamento. Esse logo aqui, INV, é para mostrar o funcionamento. Esse LED aqui de Charge, né, que é CHG, ele vai ficar piscando quando a bateria estiver carregando, apagado quando a bateria estiver em uso e aceso constantemente quando ela já tiver atingido a carga. E o LED Fault, ele vai ficar ou piscando ou aceso dependendo do código de falta. Nós temos aqui 4 botões, o de voltar para cima e para baixo e o de confirmar. Eu gostei bastante desse design aqui que a Kingbo trouxe, porque é um display bastante grande. E aí nós temos algumas informações bem aqui abaixo, ó, nessa telinha aqui de 0. Se a gente for pegando aqui você tem os kWh gerais, aqui você tem a tensão da bateria, nesse momento, aqui você tem o corte, quanto que está sendo gasto nesse momento. Quando tiver o solar, ele aparece aqui embaixo também. Nós temos aqui a tensão e ele fica mudando automaticamente.
você tem aqui, olha só, 0 watts, que não está tendo consumo, estava aqui em VA. Depois ele mostra aqui a tensão que ele está operando e aqui embaixo os hertz. Apertando o botão aqui para baixo, vocês veem que ele muda isso aqui embaixo. Você tem aqui, ó, página 2, esse P aqui é de page ou página. Aqui é o total que ele foi utilizado, 328 kW, olha só. E aqui a gente vai tendo algumas outras informações. Quando você tiver a comunicação com a bateria, é nesse local aqui, inclusive, que você vai conseguir ver informações como a porcentagem da sua bateria, a tensão mínima e a máxima, quantos amperes ali você consegue descarregar e carregar naquele momento. Isso, claro, dependendo se o inversor conseguir ler diretamente. As minhas baterias aqui, quando estavam em comunicação no sistema, eu conseguia ver até a temperatura por essas páginas aqui. Isso é muito bacana da gente estar observando. Como eu falei, para ser um inversor de baixo custo, ele oferece bastante recursos, o qual eu validei. Não vou dizer todos 100%, porque eu não tenho uma concessionária aqui em casa. Mas eu validei pelo menos ali, vamos colocar, de todas as funções dele, vamos botar em uns 90% e funcionou tudo muito bem. Beleza, gente? Então agora nós vamos para a tela de configurações de fato. Para vocês irem para as configurações, vocês vão apertar e segurar um pouquinho o botão aqui de confirmar. Olha só. Aí nós já entramos na tela de configurações. Você vai fazer tudo aqui por baixo. Então a primeira configuração, a 01, que vai ser basicamente o OPV, é para a gente definir a tensão de saída, se é 230, se é 240 ou se é 220. Detalhe, se você apertar aqui em confirmar, ele vai alterar sozinho. Você não precisa desligar o equipamento. Vocês já vão entender o porquê que eu estou falando isso. Você achou a tensão que você quer? Basicamente você aperta em voltar e aí você pode seguir aqui novamente. Deixa eu voltar aqui, ó, para as próximas configurações. E aí já entra nos hertz, que aqui é o OPF, a página 2. Aqui você tem 60 porque são 60 hertz. Vale lembrar que no Brasil são 60 hertz padrão. Se você tiver a concessionária, ele vai mudar sozinho. Se você não tiver, o que é que vai acontecer? Você vai tentar alterar e ele não vai alterar. Vocês estão vendo? Ó, vai estar 50. Por quê? Na lateral aqui dele, ele tem, na lateral direita, ele tem uma chavinha gangorra. Você vai desligar essa chavinha, olha só. Desliguei. E aí sim, você consegue mudar de 50 para 60 normalmente. Beleza, gente? Só para vocês entenderem aí. Eu liguei a chavinha de novo agora aqui. Fechou? Olha só. Então aí não temos nenhum problema em relação a isso. Beleza? Vamos agora aqui para a tela 03, certo? A tela 03, aí agora a gente já vai ter os modos de operação. E nesse caso são telas aí diferentes, né? Você não tem aí, por exemplo, o SBU, sub, tão famosos aí. Gente, a opção 03 são os modos de operação. E aí a gente precisa ter uma atenção nesse momento, porque não são as siglas que a gente está acostumado em outros equipamentos. Isso não é nenhum problema. Foi apenas a escolha do fabricante, mas é interessante que vocês entendam isso aqui, porque não tem ali o sub, SBU e USB que a gente está acostumado. Nós temos aqui o OPB, certo? Temos o POB e temos o PBG. Beleza, gente? Para vocês entenderem aí, certo? Não tem aí nenhum segredo em relação a isso. E temos o último modo, que é o NTS, certo? Galera, qual a diferença desses modos? Como é que eu vou saber aqui? Basicamente, galera, o GPB é o Grid First. O Grid First, ele vai ser ali o modo basicamente seguinte. Então o inversor ele vai se comportar como um no-break. Ele vai entrar aqui a energia da concessionária e ele vai usar a concessionária de forma prioritária, enquanto a energia solar vai ficar apenas para ali carregar a bateria de boinha sossegado. Faltou energia, ele entra na bateria também complementado com solar. Então esse modo aqui ele vai se comportar como se fosse um no-break, basicamente assim. Quando você vai ali agora, no caso, para o POB, aí você tem o Solar First, ou seja, como o próprio nome fala, o solar vem primeiro, certo? E aí como que ele vai funcionar nesse modo? Basicamente, a energia solar, ela vai utilizar como fonte principal, ela vai ser utilizada para carregar as baterias e para as cargas, beleza? Basicamente isso. Não tem muito segredo em relação a isso daí, beleza? Aí, o que é que acontece? Esse modo,
ele vai usar ali a energia solar como uma prioridade, mas ainda vai ser a concessionária que vai estar ali utilizando nas suas cargas do dia a dia e tal. Ela só vai ser uma prioridade. Então, resumindo, se você tem energia solar suficiente para carregar a bateria e também para alimentar as suas cargas, ela vai ser a configuração ideal ali para você deixar, se você quer utilizar ali, você tem um banco de bateria pequeno, você não quer utilizar tanto, você quer fazer um uso mais brando, beleza? Agora nós temos aí agora o PBG. O PBG é aquele modo basicamente que o off-grideiro ele vai usar. Ele é um modo onde a energia solar ela vai ser a prioritária. Se a energia solar não for suficiente, a bateria vai assumir até o ponto de corte que você defina. Aí ele vai seccionar para a concessionária. Fechou, gente? É bem tranquilo de entender. E o NTS, ele basicamente ele vai fazer o seguinte: a porta AC de entrada do seu inversor, ele vai ser utilizado como uma porta para geradores de energia. Porque o gerador, às vezes, a frequência oscila um pouco, a energia não é tão estável. Então esse modo ele é mais para isso daí, para você botar um gerador na entrada AC. E aí a entrada AC vai se comportar como uma entrada de gerador, uma porta gen ali, só que sem smart load e tal, apenas para entrada de gerador. Esses são os modos de trabalho. E para mim, pessoal, essa é a configuração mais importante que você precisa memorizar. Se não ficou claro, dá uma retornadinha no vídeo, escuta novamente com calma, porque se você errar no modo de trabalho que você vai ter no seu sistema, o sistema ele não vai funcionar de maneira adequada, beleza? Vamos aí agora seguindo para as próximas configurações, beleza, gente? Basicamente agora aqui eu vou voltar, olha só, e agora eu vou ir para a página 4. A página 4 é o range de trabalho dele aqui. Se você deixar app, o que é que ele vai fazer? Ele vai aceitar uma tensão de trabalho um pouco maior, porém o tempo de transferência tende a ser maior um pouquinho do que 10 milissegundos. E aí nós temos também agora aqui ó, o modo UPS. O modo UPS você tem a transferência mais rápida, beleza? Você tem ali uma transferência mais suave, mais tranquila, porém o range de tensão é menos permissivo. Ou seja, você tem dois modos aqui. O modo app, ele é mais permissivo se a tensão da concessionária, por exemplo, baixar, porém o tempo de transferência tende a ser ligeiramente maior. Se você vai para o modo UPS, o range de tensão é menor, porém a transferência é mais rápida. E aí nós temos aqui também o GEN, que basicamente é o seguinte: ele vai atuar junto com aquela configuração NTS, que era a que a gente colocou anteriormente. Se você quiser usar um gerador, você vai utilizar essa configuração aqui, na configuração na página 4, como GAIN e lá como NTS. Usando essas duas configurações, você vai conseguir colocar o seu gerador na porta ali de entrada da concessionária e usar de maneira tranquila. Só que esse modo ele também tem uma transferência ali que pode chegar até 20 milissegundos. Então é importante vocês entenderem isso daqui. Mas é basicamente isso daí que são os modos aqui de entrada AC. A página 04 serve para isso. Fechou? Agora vamos aqui para a 05. A 05 basicamente é o seguinte: é a prioridade de carga. A prioridade de carga onde você vai definir quem é que vai carregar o quê. Então vou entrar aqui para vocês entenderem. Ó. Vocês vão ter aqui ó, PNG, certo? Você vai ter aqui ó, o OPV, você vai ter aqui ó, o PVF, certo? E volta aqui para o PNG, beleza? Então eu vou passar aqui rapidamente para vocês o que é que esses três modos querem dizer. É muito simples. Basicamente, o PNG, você vai somar uma carga da rede AC e você também vai somar a energia solar. Você vai utilizar os dois de maneira plena, de maneira contínua, certo? Você vai somar a carga ali da concessionária com a carga ali da energia solar, beleza? Se você for aqui para o modo OPV, você vai colocar aqui, basicamente, apenas a placa solar. Só a placa solar carrega. Não vai ter ali mais a entrada da concessionária, não vai ter nada. Só a placa solar
é que carrega ali o seu dispositivo, beleza? Tranquilidade aí para entender? E se você colocar o PVF, o que é que ele vai fazer? Ele vai manter a concessionária disponível e também a placa, só que ele vai priorizar a placa. Então, apesar de ter os dois disponíveis, vamos supor que você configurou na porta AC para que carregue a bateria, por exemplo, eu quero que entre 10 amperes da concessionária e a carga máxima da bateria é 30 amperes. Então, se o máximo é 30 e a tua placa solar está gerando, sei lá, só 15, por exemplo, ele vai somar para que chegue ao máximo, priorizando a placa. Se só o painel chegar em 30, ele não puxa nada da concessionária. Então você tem 3 modos, apenas ali no caso mesclado, concessionária e placa solar de maneira equilibrada, apenas a placa solar e a prioridade solar. Então, novamente, são modos aqui importantes, senão você pode ter uma surpresa aí desagradável com o teu sistema. Se você tem essa dúvida, já volta lá, escuta novamente o que eu expliquei com calma para que você não erre nessa configuração. Fechou, pessoal? Vamos para as próximas aqui. Olha só, vamos passar aqui agora para a 06. Olha só, vou voltar aqui, 06, beleza? Agora aqui é onde você vai definir a corrente de recarga que você vai puxar da concessionária. Então, basicamente aqui você vai definir com um range de 10 em 10, olha só, 70, 60, 50, aqui onde você vai definir quanto que você quer que ele puxe da concessionária. Fechou, pessoal? Agora na configuração 07, aqui você também, em ranges aqui de 10 em 10, olha só, 90, 80, aqui é a carga máxima que você vai mandar para a sua bateria, ou seja, o máximo que pode entrar. Beleza, gente? Configuração 08. O 08 ele vai fazer o seguinte, se você deixar essa aqui como on, ele sempre vai voltar para a página, né, como eu expliquei lá para vocês, para a página inicial do sistema. Se você deixar ele em off, ele vai permanecer na página que você deixar. Fechou, pessoal? Então agora vamos aqui para a configuração 09. 09 é o seguinte, se ele ultrapassar a potência dele, por exemplo, você ultrapassou, o inversor entrou em proteção por overload, ele vai reiniciar sozinho ou não? Se você deixar on, ele vai reiniciar sozinho, certo? A configuração 10, ela também vai se comportar do mesmo jeito, é para reiniciar sozinho, porém por temperatura. E aqui eu gostaria de fazer um disclaimer muito forte para vocês. Galera, vocês até podem deixar o reinicio automático por carga, mas eu não recomendo que vocês deixem o reinicio automático por temperatura. Porque se o inversor ele aqueceu demais e ele chegou ao ponto de dar uma proteção, boa coisa não é. Alguma coisa de errado tem e você precisa conferir. Então toma muito cuidado com essa configuração aqui. Vamos passar para as próximas, beleza, gente? Olha só. Configuração agora 11. Main Input Cut Warning. O que é que ele vai fazer? Ele vai emitir um alarme se ele perceber que ou as placas solares ou a concessionária faltou. Então ele vai emitir um bip para você saber que uma dessas fontes de energia acabou ali sendo desvinculada, beleza? Configuração 12. É um modo ali de economia de energia. Ele vem prioritariamente configurado como desligado. E aí eu vou explicar para vocês aqui o seguinte, ó. Essa configuração de economia de energia, ela vai funcionar da seguinte forma. Se você deixar ela ativa e o inversor perceber que a carga de energia que está sendo drenada dali da saída AC é muito baixinha, por exemplo, 25 watts, 20 watts, ou seja, praticamente nada, depois de um determinado tempo, ele vai desligar a saída AC para reduzir ali o consumo do equipamento. Essa configuração, ela pode ser interessante para, por exemplo, eu moro numa chácara e eu vou nessa chácara só no final de semana. Então você deixa essa configuração ativa, que se porventura você esquecer de desligar alguma coisa quando você sair na chácara, ou acontecer alguma coisa, ele sozinho vai desabilitar a saída C, reduzindo muito o consumo ali em vazio. Agora, se você usa ele diariamente na sua casa, eu não recomendo que você coloque isso daqui, porque senão ele pode desligar a saída C em momentos indesejados. Fechou, pessoal? Vamos agora para a configuração 13, beleza? A configuração 13 é basicamente o seguinte, é o Overload Bypass. Se você tiver a entrada AC funcionando e porventura você acabar ultrapassando, né, a quantidade de potência que esse inversor tem, ele pode fazer o bypass para a concessionária. Se você deixar on, ele vai fazer o bypass para a concessionária se você passar da potência dele, fechou?
O modo 14 é o modo silent. Esse bipzinho que ele faz quando você fica mudando para lá e para cá, se você quer que ele fique silencioso. Se sim, você deixa isso aqui em on. Beleza? Configuração 15. Esse aqui é o ponto de transferência de volta para a concessionária. Ou seja, nessa tensão que está definida aqui, o inversor ele vai voltar para a concessionária. Beleza? Bateria bateu isso aqui, ele vai retornar para a concessionária. E aí, o 16 é o ponto que ele volta. Se o 15 é o ponto que ele sai da bateria e volta para a concessionária, o 16 é o ponto que ele sai da concessionária e volta para a bateria. Fechou, pessoal? Agora, no modo 17, nós vamos ter o modo aí de baterias. E aí nós temos várias aqui, olha só. Nós temos aqui o modo AGN, que é para baterias ali estacionárias, que são baterias ali que não tem ali aquelas tampinhas ali para você estar colocando a solução, beleza? Você vai ter também FLD, que são ali para baterias flooded, né? Ou seja, as baterias que tem ali como recarregar a solução. Nós vamos ter aqui também os modos LIB, que é ali para baterias de lítio, e também o modo FEL, que são modos ali para comunicação de baterias de lítio, beleza? E por fim nós vamos ter o modo CUS, que é um modo para o modo user, ou seja, você vai definir manualmente os parâmetros da sua bateria. Galera, é importante você saber para que serve os modos de bateria, principalmente o modo LIB e FEL, certo? Basicamente, se você tem uma bateria de íons de lítio, como a gente chama, uma NMC, por exemplo, e ela tem comunicação, você vai usar o modo LIB. Se você tem uma bateria, que é no caso de LiFePO4, você usa o modo FEL. Só que na prática, como quem comanda isso é o BMS, você pode oscilar entre um modo e outro para ver qual modo a sua bateria se comunica. Porque, por exemplo, por mais que a minha bateria comunicou no modo LIB, mas o modo LIB é para a bateria NMC que tem a tensão ali de trabalho um pouco mais alta. Só que se ela se comunicar nesse modo e você utilizar em uma bateria LiFePO4, a BMS ela trava, ela vai comunicar para o inversor que já chegou no limite dela, então não tem risco de danificar a bateria, beleza? Então você pode olhar de um jeito ou de outro para ver em qual modo vai se comunicar, belezinha? E o user é o modo onde você vai definir tudo manualmente, não tem muito segredo em relação a isso, beleza? Então agora vamos para as próximas definições aqui, beleza? Opa, deixa eu voltar aqui, eu acabei perdendo aqui. Olha só, vamos aqui agora, nós estávamos aqui no modo 18, beleza? O modo 18 é o Low Voltage Point, ou seja, nesse modo aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai basicamente emitir um alarme, é como se ele falasse para você o seguinte, olha, eu já transferi para da concessionária de volta, mas a bateria tá baixando demais, cara. Se baixar mais aqui eu vou desligar, entendeu? É basicamente uma tensão de segurança entre um e outro, beleza? E por fim, nós vamos ter aqui o 19, que aí sim é a tensão onde ele vai desligar. Se bater essa tensão aqui, o inversor ele desliga por completo. É o cut-off do inversor, beleza? Agora nós temos as tensões de carga. O 20 é a tensão de carga constante da sua bateria. Então, essa aqui é a tensão de carga constante. O 21 é a tensão de flutuação da sua bateria. Lembrando que se sua bateria for de lítio, você pode deixar esses dois valores iguais. E por fim, nós vamos ter aqui agora umas configurações muito interessantes, que são a 22, que é o Grid Low Voltage Point, e nós vamos ter também a 23, que é o Grid High Voltage Point. Galera, para que servem essas funções aqui? O 22 e o 23, é 22 e 23? Isso, o 22 e o 23, eles basicamente são o seguinte, o 22, você pode definir uma tensão manual, onde se ela bater aquela tensão, o inversor ele automaticamente se desconecta da concessionária por uma tensão baixa. E o 23 é a mesma coisa, só que por uma tensão alta. Então ele meio que já tem um relé de sub e sobretensão embutidos nesse equipamento. Ou seja, você pode definir manualmente os pontos onde a tensão ela vai e volta. Isso é muito bacana. Agora, nós vamos ter aqui também o modo 24. O 24 nada mais é o seguinte, você quer que o LED da tela se desligue sozinho? Se sim, você deixa isso aqui confirmado, se não, você deixa em off, beleza? E agora nós vamos ter o Inverter Soft Start. O que é que esse modo ele faz? Ele é basicamente o seguinte, se você deixar ele on,
Quando você ligar o inversor, ele vai começar a subir a tensão devagarzinho. E ele vai chegar num ponto até liberar. Se você deixar em off, ele vai esperar uns minutinhos, depois ele vai fazer o ligamento de uma vez só. É um soft start. O modo 26 é para se basicamente você fez uma configuração que você não está entendendo nada e você quer resetar o inversor das configurações de fábrica, é o modo 26. O modo 29, ele vai te emitir um alarme se ele perceber que a bateria se desconectou. Então, se ele perceber a falta da bateria, ele vai emitir um alarme. Aqui você pode configurar se esse alarme vai ficar ligado ou não, tá bom? Modo 31, aqui é a equalização. Se você precisa que sua bateria tenha uma tensão de equalização, isso aqui é mais para chumbo ácido, você vai ter aqui a tensão de equalização. No 32 você vai definir o tempo que a equalização ela vai estar. Se você deixar em off, ele vai desabilitar também a equalização, viu gente? 33, o 33 é o delay que você vai ter na equalização, beleza? Nenhuma dúvida sobre isso aqui. E o 34 é apenas ali, novamente, uma questão de dias. De quantos em quantos dias é para ativar a equalização, se assim você for utilizar, tá bom? E o modo aqui, 35, ele vai habilitar a equalização nesse exato momento, se assim você quiser. O modo 36 é basicamente o seguinte, gente, eu vou falar aqui para vocês, peçam atenção. Este inversor ele tem a possibilidade de injetar na rede. E é aqui onde você define essas configurações. No 36 e no 37. Mas galera, eu preciso ser muito franco com vocês aqui. Esse inversor ele não é homologado para injetar. Se você fizer isso, além de você estar cometendo ali um ato ilegal, você pode sofrer ali multas, sanções e etc. Ah, Barba, mas eu já tenho um on-grid homologado, eu quero colocar ele junto para injetar. Não pode, pessoal. Mas, se você quiser usar, é por sua conta e risco. Eu estou mostrando isso aqui por quê? Porque se alguém habilitar isso aqui por acidente, possa ser que a pessoa injete sem nem ele querer. Então é importante que você saiba o que é isso aqui, tá bom? E aqui no 37 você vai definir a corrente máxima aqui, em kilowatts também, né? No caso, os kilowatts, perdão, onde ele vai injetar. Então aqui você define um limite, tá bom? Na configuração 38, você vai definir o seguinte, esse inversor ele tem uma saída primária e uma secundária. Aqui é onde você vai desligar a saída, né, no caso, a saída ali secundária dele por bateria baixa, certo? E o 39 é para você fazer uma automação. Se você quer que a saída secundária dele seja ativada por um determinado momento, em um tempo específico, você vai fazer isso daqui, tá bom? A 40 é o cut-off total da saída secundária, tá bom? E o 44, isso aqui é muito legal, é a função de comunicação. Aqui você pode selecionar os protocolos, por exemplo, olha só, aqui tem o BNS, aqui você pode colocar ó, vários modos, que é o CVT, PYL, GRU, entre outras coisas aqui, beleza, gente? O que é que isso aqui é muito bacana? Porque além dele se comunicar com as BMS, você consegue colocar os modos de comunicação. Josi, aproxima aqui do manual para mostrar uma coisa pro pessoal. Olha só que bacana isso aqui, ó. Aqui você tem, olha só, os códigos e você tem aqui, ó, protocolo CVTE, Pylon, que ele vai funcionar tanto no 485 e no CAN, Groovat, que vai pegar tanto no 485 e no CAN, Voltronic, China Tower e Pace. Então, além dele se comunicar com a BMS, você consegue setar manualmente o protocolo que ele vai seguir. E por que que isso é muito bacana, Barba? Porque, basicamente, a gente tem N baterias do mercado. E, às vezes, você tem um inversor que não tem ali esse multiprotocolo. E ele, você vê que ele suporta vários. Ele suporta aqui CVTE, Pylon, Groovat, Voltronic, China Tower e Pace, que são os principais que a gente tem aí no mercado. É muito difícil a bateria, por exemplo, ela tem um protocolo prioritário. Beleza, mas normalmente ela vai suportar Pylon, ela vai suportar Pace, ela pode suportar ali também o protocolo Voltronic. Então ele, além de se comunicar, ele permite que você defina manualmente o protocolo a qual ele vai procurar. Isso facilita e aumenta a chance de sucesso na comunicação. Por fim, nós temos aqui agora o 45, que é o BMS ID. Se você já tem uma rede, por exemplo, 485, onde você já tem vários IDs ali definidos, é aqui onde você configura isso daí, tá bom? Estamos nos aproximando aí do final, gente. Eu sei que é grande aqui, mas é porque o bicho tem recurso, viu, gente? E tem aí um recurso muito top que ainda tá vindo e vocês não sabem, hein? Vamos lá. Olha só. 46 é o Low Sock Shutdown, beleza?
Basicamente, se você tem comunicação, aqui a porcentagem para que ele desligue. Ou seja, eu corte por porcentagem, não apenas por tensão. Aí nós temos também o High Battery Sock, ou seja, aqui é até onde ele vai carregar a bateria por porcentagem. Aqui você pode até dizer, eu só quero carregar minha bateria até 90%. Então você deixa em 90 aqui, eu quero 100%. Você deixa 100 aqui, tá bom? Configuração 48. Low Socket to Grid. Aqui é o ponto de transferência. É a mesma coisa que a gente configurou nas tensões, resumidamente. Só que ele vai voltar para a concessionária. Esse é o ponto de retorno para a concessionária, basicamente, para que você possa definir aqui por porcentagem, não apenas por tensão. Configuração 61. Battery Max Discharge Current. Aqui você pode definir a corrente máxima de descarga do seu banco de baterias. Isso aqui é muito interessante, galera, porque é o seguinte, você pode arbitrar quantos amperes o teu inversor ele vai drenar do seu banco de bateria. Isso é muito legal para, por exemplo, eu quero preservar a minha bateria, eu quero protegê-la. Então você vai lá no manual da sua bateria e olha o máximo que essa bateria ela suporta se você colocar aqui. Então o que é que vai acontecer? Você pode proteger a sua bateria com proteção eletrônica também, não só com um disjuntor, por exemplo. Você pode definir na sua bateria o seguinte, olha, o máximo que esse inversor pode drenar na minha bateria é 100 amperes, porque se passar de 100 amperes a minha bateria vai entrar em proteção e pode acontecer um problema. Então aqui você define 100 amperes. É claro que não adianta você configurar 100 amperes aqui e querer drenar mais do que 100 amperes porque você está requisitando potência que ele não vai permitir, tá bom? Mas é muito legal você ter essa configuração na sua mão, no seu poder, para você conferir. E agora mais uma coisa muito bacana, que é a configuração 62. O 62 é o modo PV paralelo. Chegamos ao final, é a última configuração dele aqui. Demorou, sei disso, mas é porque esse cara ele tem muito recurso. Isso é muito bacana mesmo. Pessoal, esse inversor aqui, ele tem 2 MPPTs e você pode definir como você quer usar. Se você tem duas strings diferentes, com placas diferentes, tensões diferentes e posições diferentes, você pode colocar ela como cada um em um MPPT. Mas Barba, eu tenho strings que são as mesmas placas, elas estão em orientações semelhantes, eu quero ligar elas em paralelo. Eu quero somar essa potência como se fosse um MPPT só que com entrada de corrente grande. Você pode ir nessa configuração aqui e colocar basicamente isso. Eu posso tanto colocar aqui como on ou como off. Se ele ficar como off, o que é que vai acontecer? Ele basicamente vai deixar os MPPTs separados. Se estiverem on, os MPPTs vão ficar juntos. E aí você define 2 MPPTs independentes ou um MPPT apenas com entrada de corrente maior. Isso é muito bacana e poucos inversores eu já vi ter essa função. Nessa faixa que ele está trabalhando, eu só vi essa linha aqui ter esse recurso. Então, galera, basicamente é isto. Eu vou até tirar o celular aqui de frente. Galera, esse inversor ele tem muita configuração, esse vídeo ele ficou bastante longo, mas é basicamente isso. Se você ficou com alguma dúvida, pode usar aqui o campo de comentários, que dentro do que for possível, eu vou respondendo para você. E para você que chegou até o final desse vídeo, digita aí configuração, que eu vou saber que você chegou até o final. Já deixa o like, se inscreve aí no canal. Meu muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu, valeu!